Finalmente, depois de 84 anos, o quadro CDZ Mangá vs Anime voltou. Então já deixa aquele like gostoso, se inscreva no canal e ative o sininho. Falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo. O episódio começa no embate Ikki vs Hyoga. A primeira diferença é que no mangá, Hyoga que chama pra briga, e no anime, Ikki que o faz. Logo em seguida, no anime, Hyoga começa a dança do cisne para executar seu pó de diamante. Isso, no mangá, só seria inserido mais pra frente por Kurumada, inspirado justamente no anime. Até então, ele só utiliza seu ataque normalmente. A luta se mantém idêntica em ambas versões, exceto pela produção do anime bugar toda hora o peitoral da armadura de Fênix, e os dois ficarem num concurso de quem faz a cara mais medonha. Vixe. Em ambas versões, Ikki diz que o mesmo golpe não funciona contra um cavaleiro, só observando que é a primeira vez no anime que essa frase foi dita e a segunda vez no mangá, sendo Hyoga o primeiro personagem de CDZ a dizer isso. Em ambas versões, Hyoga é acertado pelo golpe fantasma que na nossa dublagem se chamava nesse momento de espírito diabólico de Fênix, e em ambas versões ele cai em ilusões, mas no caso do anime é apenas visto Hyoga encontrando sua mãe no fundo do mar. No mangá, além disso, antes é mostrado Hyoga perdendo sua mãe e ficando órfão. Ah, e alguém me explica por que parte dos cílios da mãe do Hyoga é verde e a outra parte é normal preto? É sério, eu tô confuso. No mangá, enquanto Hyoga visitava sua mãe, são acrescentadas algumas falas sobre sua beleza, que ele sempre ia visitar sua mãe, até que ela vira aquele cadáver horrendo. No anime, ele fica totalmente em silêncio e parte do navio começa a desmoronar. Então aí sim sua mãe vira um cadáver horrendo. Em ambas versões, Hyoga fica pistola, sendo que no anime isso é um teco mais nítido. Ele parte para o ataque, com a diferença que na adaptação ele usa o Trovão Aurora, e no mangá ele usa sua técnica canônica, o Turbilhão de Gelo. Nas duas versões ocorre aquela cena what the fuck de Ikki conseguir fugir do golpe retirando a armadura. Eu sinceramente nunca entendi o sentido. Vou aqui escapar desse golpe tirando minha armadura. Valeu, galera! Uhul! A diferença é que Hyoga fica com essas caras de orgasmos no anime e cai de 4 no chão. Ui. No mangá ele fica totalmente normal até certo ponto. Ikki explica que o mesmo golpe não funciona contra um cavaleiro, de novo. E nas duas versões Hyoga fica tipo, what the fuck, mano, você nunca viu esse golpe meu? Na adaptação, Ikki diz que já viu sua técnica pelo símbolo do cisne enviado pelo cisne negro, e no mangá ele explica que foi pelo olho do próprio cisne negro, com um detalhe adicional dele explicando que o olho grava os últimos momentos da morte de uma pessoa. E meu Deus, como é fofo esse Hyoga Chibi no olho arrancado de um cadáver, né, gente? Nas duas versões, Hyoga fica paralisado pelo golpe fantasma. Na versão do anime, jorra uma quantidade sobrenatural de sangue. Sério, parecia que tinha estourado uma bolsa de sangue do hospital. No mangá, também jorra sangue, só que uma quantidade bem mais coerente. E é importante ressaltar que Ikki no mangá fala na maioria das vezes de forma séria. No anime, botaram ele falando muito com o risinho do mal, rindo e tal. Bem, na versão do anime é mostrado a Cruz do Norte no peito de Hyoga, enquanto no mangá apenas alguma coisa brilha em seu peito sem sabermos ainda o que era. Também no anime existe a cena exclusiva do Shun ouvindo o guizo do Hyoga. Em ambas versões, Kiki fica esperando a chegada de Shiryu, sendo a diferença que no anime Kiki perde a paciência e vai verificar as lutas, só que no meio do caminho sente a presença de alguém e quando vê é o Shiryu. E Shiryu faz essa cara muito suspeita com uma piada de tio. Calma, eu não sou fantasma. Tenho 2 pernas. Poxa, Shiryu, como você é engraçado, véi! Então, Shiryu, por motivo nenhum, começa a pular e fazer poses. Sei lá, mano, acho que era a alegria de ter uma armadura nova. Enfim, com a cena acabando com Kiki dando guizo pro Shiryu. No mangá, Kiki não vai atrás de ninguém, ele fica sentado esperando. Porém, como ele sabia que Shiryu deveria estar morto por ele ter dado seu sangue pra restaurar as armaduras e tals, o pequeno se pergunta como alguém poderia voltar à vida. Justo? Muito justo. Nesse momento ocorre a cena hilária de um caixão caindo do céu e Kiki abrindo e descobrindo que Shiryu tava lá dentro. Então Shiryu desperta e Mu aparece no local dizendo que Shiryu regressou do mundo dos mortos, onde ele havia passado por 7 dias. É mostrado um flashback de Shiryu dando seu sangue, desmaiando, Mu estancando seu sangramento e consertando suas armaduras. Por fim, Mu adverte Shiryu que apenas metade do seu sangue flui em seu corpo, e para ele ter muito cuidado, dizendo que não acredita que ele irá voltar da morte uma terceira vez. A cena do mangá termina com
Shiryu recebendo a nova armadura de dragão de Mu, que ao contrário do anime, teve alterações. Enquanto isso, Sei estava morrendo pelo racismo e tentando escapar do abismo em ambas versões. Shun encontra Seiya, sendo que na adaptação, Shun vê partes da armadura de Pégaso e Sagitário, e no mangá ele só vê partes de Sagitário. Nas duas versões, Shun tenta resgatar Seiya, sendo que no anime, eu não sei por que diabos, eu não sei a necessidade, mas botaram mais um diálogo de pensamento entre Seiya e Marin, sendo que o que ela fala é meio inútil. Seiya, exploda o seu cosmo e blá 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 blá. Mano, naquela hora esse conselho não vale muito. Literalmente é só uma encheção de linguiça para o anime atingir 24 minutos. É desnecessário, cara. Chega da raiva. Em ambas versões aparece o Andrômeda negro e depois o dragão negro. Situação tudo igual. Só com o detalhe que no anime é mais nítido a raiva do Shun, um dos poucos momentos que ele demonstra tal sentimento. No mangá vemos isso, porém não é tão impactante como no anime. E também a armadura do anime fica intacta, já a armadura do mangá de Shun fica com bastante dano. Algo normal, afinal ele levou vários golpes de graça. Nas duas versões, Shiryu aparece para enfrentar o dragão negro enquanto Shun salva Seiya. Com a diferença que no anime é adicionado uma cena do dragão negro tentando acertar Shun com um chute e sendo defendido por Shiryu. E no mangá, as correntes de Shun se movem e ele adverte a Shiryu ter cuidado com o misterioso dragão oculto. Bem, Shiryu não entende nada e nas duas versões, ambos se preparam para o confronto. A batalha dos dois dragões já tem diferenças gritantes logo no início da luta. No mangá, o dragão negro desaparece nas sombras e Shiryu tenta fazer a mesma estratégia, porém atingindo em vários cantos. Shiryu simplesmente não entende como o dragão negro consegue atingir ele com tanta precisão no escuro. Ele se pergunta se o dragão negro consegue enxergar nas sombras. Shiryu consegue perceber que os ataques que o atingiam e a voz do dragão negro vinham de lados totalmente opostos. Ele se pergunta se esse é o tal dragão oculto que Shun mencionou. Shiryu finalmente localiza o dragão oculto e o nocauteia. O tal dragão oculto é o irmão gêmeo do dragão negro, que justamente era cego e por isso se movia tão bem na escuridão. Shiryu fica impressionado, mesmo levando tantos golpes, sua armadura continuava intacta e o protegendo. Já na adaptação, dragão negro não possui nenhum irmão. Ele e Shiryu já começam com uma trocação de golpes normais, sendo que Shiryu leva muitos danos e sangra muito. Sério, muito mesmo. Toda hora. No anime, o dragão negro usa o Furacão das Trevas. Enfim, ele acerta o Shiryu e joga ele contra a parede. No mangá, Shiryu que ataca primeiro o peitoral do dragão negro, só que sem surtir efeito nenhum. O dragão negro debocha de Shiryu e aí sim usa a técnica do dedo, que no mangá não parece o Furacão das Trevas. Nas duas versões, o dragão negro percebe que Shiryu está lento por ter doado parte do seu sangue para restaurar as armaduras, e que Shiryu está aguentando a luta por justamente Mura ter feito incrivelmente resistente. Só que eu tenho que destacar uma coisa, existe uma fala muito estranha, isso acontece apenas na nossa dublagem, no original japonês não ocorre. Que é o dragão negro falando da restauração da armadura como se tivesse conversado com o Mu. No original e no mangá ele apenas diz que já ouviu falar do Mu, mas na nossa dublagem BR ele fala literalmente que Mu disse a ele. Enfim, as dublagens da Alamo também são bizarras. Me lembro do que Mu disse uma vez, que para restaurar uma armadura morta é preciso muito sangue de um cavaleiro. Só pra ressaltar, nas duas versões tem aquele clichê de dragão negro não acreditar na amizade e que Shiryu acredita, que foi descaradamente copiado na saga de Asgard, vale ressaltar. Só que o dragão negro no mangá, pelo menos ao meu ver, pareceu bem menos babaca. Eu não sei explicar bem pra vocês, mas é que teve momentos da luta que, ao meu ver, ele tinha expressão de confuso, ao contrário do anime que ele fica 100% do tempo com aquela expressão de sorriso maligno. Nas duas versões, o dragão negro ouve o barulho das correntes, ou do guizo no anime, e tenta arrebentar. Só que no anime vocês sabem como é, 24 minutos, porque o episódio tem que durar. Aí fica um bom tempo nessa brincadeira de dragão negro tentando arrebentar a corrente de Andrômeda, e também acrescentando no anime que a armadura de Shiryu está pesada pra ele. Nas duas versões, Shiryu tem um flashback com o Mestre Ancião explicando que Shiryu não podia usar o cólera do dragão em uma condição debilitada. Só que o anime deixa entender que só o cólera do dragão tem todo aquele efeito de ser prejudicial ao corpo. O mangá deixa claro que a simples queima do Cosmo faz com que o sangue ferva, e isso em qualquer cavaleiro pode significar o fim se ele estiver muito debilitado. Só que o cólera do dragão aqui é exaltado por liberar uma grande quantidade de Cosmo para o usuário exercer uma grande força.
Uma coisa para exemplificar isso melhor é logo após o flashback no mangá. Shiryu tira sua armadura e eleva seu cosmo. E isso faz com que suas veias estourem, tal como o mestre ancião disse. Porém, até aquele momento ele não havia executado o ataque. Deu pra entender? No anime, Shiryu já estava coberto de sangue. Tipo, não fica muito claro as veias dele estourando, só ficando depois dele executar o cólera do dragão. No anime, Shiryu e o dragão negro se atacam ao mesmo tempo e fica essa transição estranha dos dragões atravessando o chão. Enfim, o dragão negro é jogado e os escombros caem sobre ele. No mangá, apenas Shiryu ataca o dragão negro o jogando. Nas duas versões ele volta e estanca o sangue de Shiryu, com uma pequena diferença, que no mangá ele não perfura o peito de Shiryu, apenas aperta mesmo. No anime, Mano Shun me dá uma certa raivinha, porque ele age, desculpe o termo, como um imprestável. Ele fica sofrendo besteiras pra subir aquele desfiladeiro e ainda teve a ajuda de Shiryu pra puxar ele e o Seiya. No mangá não mostra nada disso, ele sobe sozinho. Na adaptação, Shiryu tenta enfrentar o Ikki, mas é impedido e nocauteado pela corrente de Shun. No mangá, Shun faz a dar um soco no estômago de Shiryu pra o nocautear, rapá, que não tem moleza não. Que foi isso? Shun, nas duas versões, oferece sua vida para Ikki voltar ao normal. E quando Ikki está prestes a matá-lo, no anime, Seiya que intervém. No mangá, quem faz isso é o Yoga. Só alguns instantes depois, Seiya chega. Com a diferença que Seiya no anime está de armadura e no mangá ele está sem. Seiya no anime tenta atacar e sente os efeitos remanescentes do meteoro negro ficando bem desgastado. No mangá, ele ainda não luta, e sua fraqueza é ilustrada com a sua respiração bem ofegante e um olhar de cansado. No mangá, Shiryu também dá uma pequena bronca no Shun, dizendo para ele parar de bancar o bom menino, algo que não ocorre no anime. Na adaptação, ocorre um flashback de Ikki e Shun se despedindo. No mangá, Shun apenas pergunta o que houve há 6 anos atrás, quando eles foram para seus treinamentos. Ocorre a batalha de Ikki e Yoga, tudo igual ambas versões, exceto que no mangá ele rebate o golpe fantasma apenas com ar frio, e no anime ele cria uma camada de gelo que rebateu o ataque. Em ambas versões, a cicatriz do Ikki sangra, mas isso é apenas exaltado no mangá, já as ilusões são diferentes. No anime ele vê os 4 cavaleiros negros atacando, e no mangá ele sonha com seu treinamento na Ilha da Rainha da Morte, onde ocorrem os eventos da morte da Esmeralda. Isso no anime seria abordado um pouco mais pra frente, e para não confundir a cabeça de vocês, só vou abordar quando o anime chegar nessa parte. Em ambas versões, Ikki ataca os 4, porém no mangá ele demonstra muito mais ódio, muito mais mesmo. E fica claro que seu golpe Ave Fênix foi totalmente com Cosmo, e não físico, enquanto no anime, sei lá porquê, aparece ele atacando um por um quando ele executa o ataque. Sinceramente, eu acho isso bem menos bonito. Em ambas versões, Seiya é salvo pela armadura de Sagitário. No anime ele faz essa dança da cobra aí, enquanto no mangá, Seiya chega cheio de provocações, o chamando de covarde, dando muitas lições de moral, como dizer que todos foram para o inferno e que é o único que tá passando vergonha. Coisas da personalidade do Seiya do mangá, enquanto no anime... É um Seiya totalmente sem sal. No mangá, Seiya ainda faz Ikki se lembrar de quando era criança, de quanto ele era valente. Um flashback surge, que foi totalmente descartado do anime. E esse flashback é justamente o motivo de eu ter demorado tanto tempo pra trazer esse vídeo, porque a versão da JBC, sei lá por que motivo, trouxe uma tradução diferente da original japonesa, e original francesa também. Eu tive que ler e traduzir do original pra saber, afinal, o que aquele trecho queria dizer. Basicamente, o trecho é da despedida de Ikki e Shun, mas aqui, Tatsumi diz que a Ilha de Andrômeda é um inferno na Terra muito pior que a Ilha da Rainha da Morte, que era um lugar quase impossível de se viver e que ninguém tinha voltado cavaleiro de lá, e que, obviamente, ficou desesperado, bateu em Tatsumi, revelando a força desse moleque. Ele então correu atrás do Shun, e quando ia indo pra cerca elétrica, é impedido pelo Seiya. Só que mesmo assim, ele derruba o Seiya e leva um baita choque, sobrevive e é espancado durante toda a sua viagem por um segurança a mando de Tatsumi. O próprio se admirou de Ikki ter ficado vivo, como se ele fosse imortal. Enfim, tudo igual depois com o anime. A confusão é que a JBC mudou totalmente o sentido da cena, dizendo que a Ilha de Andrômeda só ficava um pouco atrás da Ilha da Rainha da Morte, o que não faz sentido pra cena em si, afinal pra Ikki ficar desesperado daquele jeito, não podia ser só aquilo. Daí eu fui procurar a versão japonesa e a tradução correta foi o que eu disse pra vocês. E não essa doideira da JBC de só ficar um pouco atrás, né? Deve ser aquela coisa pra condizer com o anime, enfim. Voltando, Seiya ainda dá mais lições de moral e joga Ikki pro alto, igual a versão do anime, porém aqui chamando-o de cabeça dura. Pulando pra parte do Ikki já atacando Seiya, o escudo do dragão e a corrente de Andrômeda se juntam a ele em ambas versões. Só que no mangá é o braço todo de ambas as armaduras, o que faz mais sentido, afinal a corrente de Andrômeda se acoplar na armadura de Pégaso como se tivesse encaixe pra isso é bem estranho. A luta de ambos é um pouco mais alongada no anime. As principais diferenças é que no mangá Seiya detém o Ave Fênix com sua mão e não com o escudo do dragão como ficou no anime. No
anime ainda tem essa pose de foto mó style, véi. A luta termina igual, com os meteoros do Seiya fundidos ao pó de diamante. Mas aqui, meus amigos, ocorre a maior diferença que me faz ter o maior desgosto da Toei. No mangá, Ikki admite derrota e Seiya percebe que ele estava lutando com o braço congelado. Porém, Ikki admite, mesmo se o braço dele não tivesse congelado, Seiya teria vencido. Aí Seiya vem com aquele papo piegas de poder da amizade, porém Ikki corrige. Não era poder da amizade, e sim amor fraterno. E nesse momento Ikki revela: agora Seiya, eu posso te chamar de meu irmão. Sim, eles são irmãos, mas não só eles dois. Ikki revela que todos os 5 são irmãos, e revelou que todos os 100 órfãos eram irmãos, filhos de mães diferentes, mas todos de um mesmo pai. Ikki não fala diretamente, mas diz que seu pai era quem eles mais odiavam, e Seiya captou a mensagem. Nesse momento, os dois são interrompidos por um terremoto, aí se inicia a saga dos Cavaleiros de Prata. Mas não vamos abordar isso hoje. Voltando ao anime, lá ainda Seiya dá uns sopapos a mais no Ikki, sei lá porquê. Ikki então começa a lembrar da Ilha da Rainha da Morte, e quase tudo igual em ambas versões. A diferença é que Ikki no anime tá meio chorão, tipo ele parece muito mais traumatizado que no mangá. Também lá Esmeralda é filha do Guilt. Sei lá por que decidiram isso também. Mas no mangá, ela é apenas uma escrava de um fazendeiro que inclusive a tratava como um lixo. Botaram aquilo de Guilt estar sendo controlado, o que não ocorre no mangá. Sabe, gente, existem pessoas mais, é bom vocês saberem disso. Em ambas versões, Guilt ataca o Ikki, ele desvia, mas é acertado superficialmente na testa. Que a propósito, é aqui que ele ganha sua cicatriz na testa. Enfim, matando a pobre da Esmeralda. A diferença é que Ikki não vira Cavaleiro de Fênix após matar Guilt, porque ele não estava com ela. Guilt era o guardião da ilha. Com sua morte, os Cavaleiros Negros estariam livres. E para Ikki conseguir sua armadura, ele precisava derrotar todos os milhares de Cavaleiros Negros, inclusive os 4 grandes. E também derrotar seu chefe Jango, que estava na posse da Tao. Ele consegue e veste a armadura se achando o mais poderoso. Mas a alegria de pobre dura pouco, e chega Shaka de Virgem que havia ido pra lá para exterminar os Cavaleiros Negros. Mas viu que Ikki já tinha os contido, e Ikki fica admirado vendo Shaka como se fosse uma divindade. Ele até tenta o atacar, mas nada acontece. Shaka praticamente nocauteia Ikki, e diz que só não vai o matar porque viu que há bondade em seus olhos, que ele não era completamente mau. Ele apaga a memória de Ikki e vai embora, dizendo que se eles se encontrassem de novo, suas memórias voltariam. Enfim, guerreiros, no anime entra na saga filler de Dócrates. Talvez eu traga um vídeo, mas por enquanto nos vemos no próximo vídeo e na próxima batalha. E é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Gente, esse vídeo deu muito trabalho, sério. E valeu muito a pena esperar, porque esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, mas infelizmente ele dá muito trabalho, muita pesquisa. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar vendo o original japonês várias e várias vezes. E eu tenho certeza que ainda vai ter gente que vai discordar da passagem do Shun, mas, né, fazer o que, né? Não dá pra agradar todo mundo. Enfim, aguardem o próximo CDZ Mangá vs Anime daqui a 84 anos. E até a próxima. Valeu! O corpo dele está todo negro. Racista!